Existe um assunto que é mais importante do que o outro na física? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, nota que é opinião, né? Existe um assunto que é assim fundamental para o universo todo, né? E para o vestibular também tem a maior relevância. A gente está falando de energia, né? Energia é um assunto que, se você perceber, ele está presente na física 1, na física 2, na física 3, na física 4, né? É um assunto que permeia, que está dentro de todas as frentes que você está estudando. O vestibular dá muito valor para esse assunto, né? Energia, trabalho, rendimento, potência, né? Vale muito a pena. Nós vamos iniciar, né, um conjunto de lições sobre isso daí. Espero que você tire muito proveito e essas aulas são, obviamente, extremamente importantes. Então, vamos começar com três conceitos que são importantes: o conceito de trabalho, o conceito de potência e o conceito de rendimento. Na mecânica, né, nós vamos dizer o seguinte. Então, imagina você a seguinte situação. Eu tenho aqui uma mesa, né, uma superfície horizontal, e nós vamos colocar sobre essa mesa aqui um objeto. Então, nós vamos colocar aqui esse objeto aqui. Ó. Se nós não fizermos nada com ele, você sabe que ele permanecerá em repouso. Mas eu não. Vou fazer uma coisa aqui. Nós vamos aplicar sobre esse objeto uma força. Nos estudos de dinâmica que a gente já tem, né, o que a gente sabe sobre essa situação? A gente sabe que se essa força for suficientemente grande, esse objeto vai começar a se deslocar aqui na horizontal e para a direita. E é disso que nós vamos falar na mecânica quando a gente está falando de trabalho. Uma força produzindo deslocamento. Então, o nosso objeto ele vai sair dessa posição e ele vai vir aqui, ó, para essa outra posição. E quem fez isso, né, foi essa força que eu apliquei nesse objeto. Para as coisas que eu vou dizer agora, eu vou considerar uma força que é constante, tanto na sua direção, como no seu sentido, como no seu valor, como no seu módulo. Tudo bem? Então, uma força produziu o deslocamento desse objeto. Será que toda a força, né, foi responsável por arrastar o objeto daqui, ó, até aqui? Olha como ela está inclinada em relação a esse deslocamento, né? Então dá para dizer o seguinte, né? Não foi 100% dessa força, né? Se você está percebendo aqui, ó, existe um ângulo aqui, ó, entre a força e a direção do movimento e o deslocamento. Esse ângulo aqui, ó, não foi 100% dessa força que produziu o deslocamento. Foi apenas uma parcela dela. E essa parcela está visível aqui. Ó. Vamos puxar uma perpendicular, né? E vamos aqui marcar a componente da força que foi responsável pelo deslocamento. Essa componente aqui, ó. Né, a parte da força que está na direção horizontal. Bem desse jeito aqui. Ó. Tudo bem? Somente essa parte. Por quê? Porque a outra parte, né, para esse caso que nós estamos estudando aqui, a outra parte que fica aqui, ó, perpendicular, né, ao movimento, esse pedaço aqui, ó, daqui para cá, esse pedaço aqui da força não colaborou para esse deslocamento aqui. Então, né, o que é que a gente chama de trabalho? Trabalho é a variação da energia, certo? Medida da variação de energia de um sistema. Como é que ele é calculado para uma situação desse tipo aqui, onde a gente tem uma força, né, produzindo um deslocamento? Nós chamamos trabalho
por essa letra aqui, ó, grega, o tal, e ele é definido como sendo o produto da força pelo deslocamento, mas somente a parte da força que colaborou para esse deslocamento, ou seja, a parte da força que está na direção do movimento, do deslocamento. Então aqui eu vou multiplicar por cosseno de θ. Essa é a definição. Quando uma força é constante e faz um certo deslocamento em um objeto, a gente calcula a variação de energia que essa força proporcionou por essa expressão. Detalhe, né? Essa expressão ela só pode ser usada, tá, para uma força, né, constante. E depois que eu fiz essa conta, o que é que eu vou obter? Eu vou obter o trabalho. Vou escrever aqui no cantinho, né, o que é que a gente está chamando de trabalho. Trabalho é a variação da energia de um sistema. A gente aprendeu, né, o significado dessa letra delta aqui ao longo do curso, né? O que significa delta? Delta é variação. Como é que a gente calcula do jeito mais fundamental uma variação? A gente pega a energia num ponto e subtrai da energia num outro ponto. Vamos chamar de energia final e energia inicial, certo? Trabalho é a medida da variação da energia. Então aqui, ó, escrito, né? Trabalho é medida da variação da energia. Então quando eu terminei essa conta, eu calculei essa variação de energia. Mas você fala assim para mim, qual energia está variando aí? Né? A gente tem vários tipos de energia no universo. Se a gente pegar uma fórmula conhecida, que a gente já estudou há algum tempo lá na cinemática, a equação de Torricelli, ela tem tudo a ver com a variação de energia que esse objeto teve. Então eu vou partir aqui de uma Torricelli, né, e chegar na conclusão de qual a variação de energia que esse objeto teve. Bom, por que eu peguei essa expressão e não outra? Aqui eu tenho aceleração vezes deslocamento, né? E eu acabei de aprender que força vezes distância aqui, né, é, né, a variação de energia que a gente quer. Então está muito fácil pegar essa expressão e relacionar com essa, mas eu não posso simplesmente vir aqui, tirar o A e colocar um F. Né? Para que o F surja nessa expressão, eu vou pensar, né, que a força é a massa vezes a aceleração. Então, se eu tivesse massa vezes aceleração aqui, né, eu teria força. E força vezes deslocamento está relacionado com trabalho. Então, o que eu vou fazer com essa expressão para poder usar isso daqui? Eu vou multiplicar todo mundo pela massa. Tá? Se eu multiplicar todo mundo pela massa, vai ficar assim, ó, mv ao quadrado é igual a m v0 ao quadrado mais 2ma. E aqui eu já vou chamar o deslocamento, uma vez que o objeto só foi num sentido, né, eu vou chamar ele de d. Tudo bem? É aquela distância que está ali. Lembra que deslocamento não é a mesma coisa que distância, né, mas numa situação onde um objeto só caminha num sentido, os dois podem ser confundidos. Então, olha só aqui, ó. Olha o que eu tenho. MA. Quem é MA? É a força. Agora, olha só o que eu tenho aqui, ó, nesse pedaço. Se nós considerarmos, né, se nós considerarmos uma força constante como aquela ali, isso daqui é trabalho. Agora eu estou considerando mais do que isso nessa demonstração. Nessa demonstração eu estou considerando uma força paralela ao movimento, né? Então vamos entender isso, né? Eu peguei aqui para esse pedaço da demonstração, aqui está o plano, né? Se você pegar um objeto
né, e aplicar uma força paralela ao deslocamento, desse jeito, ó, e não daquele que está lá, isso daqui, né, uma força paralela ao movimento, o trabalho, né, se você pensar o cosseno de 0 grau é 1, o trabalho é FD, do jeito que está marcado aqui. Então vamos finalizar, depois a gente comenta tudo em detalhes. O que a gente acabou tendo aqui? Ó? Vou passar o MV0 para lá e vou copiar o resto. Então eu tenho 2 vezes o trabalho. Agora quem é, né, massa vezes aceleração? Massa vezes aceleração é a força resultante. Então esse trabalho que está aqui é o trabalho da resultante, né? Então 2 vezes o trabalho da resultante, ele vai ser um mv² menos um mv0². Portanto, o trabalho da força resultante, vou passar o 2 dividindo, ele vai ficar um mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Eis-lo que surge belo e triunfante o teorema da energia cinética. Isso aqui é tão importante que tem nome. Teorema da energia cinética. O que ele está falando? Olha, lá no canto eu não tinha escrito que trabalha a variação da energia. Variação não é uma subtração? Então dá uma olhada aqui, ó. Esse termo aqui, ó, né? E esse termo aqui tem que representar o quê? Segundo essa definição que está aqui. Tem que representar uma energia. Pois bem, é isso mesmo. Pelo teorema da energia cinética, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos que o trabalho da resultante faz variar a energia cinética de um objeto. O que vem a ser energia cinética? Energia cinética é a energia de um corpo em movimento, tá? mv² sobre 2. Toda vez que você tem um objeto, né? Como esse daqui, ó, um objeto, e esse objeto ele está se deslocando, né? Ele está aqui, ó, vamos marcar, com uma certa velocidade. Toda vez que você tem um objeto com uma certa velocidade, esse objeto que tem massa, ele tem uma energia cinética. Energia cinética é a energia dos corpos em movimento. Então, quando aquela força atuar ali, né? Quando aquela força atuar, o que aconteceu com o objeto? Vamos descrever mais detalhes aí. O objeto tinha uma certa velocidade inicial ou não, né? Se ele tivesse parado, como a gente partiu do nosso exemplo. Mas seguramente essa velocidade que ele tinha, parado ou não, não vai se manter. Ela vai ficar alterada. E quem alterou foi a força. Por quê? Porque quando ela agiu, né, ela causou, você sabe, né, dos estudos anteriores de dinâmica, ela causou aceleração. E o que é aceleração? Nada mais, nada menos do que variação da velocidade, né? Quem causa variação da velocidade, como essa força, produz variação da energia cinética. Certo? Então essa é a primeira fórmula, expressão que a gente tem, né, sobre esse conceito. Acho que ficou claro para você, não é? Toda vez que uma força atua, ela faz variar a energia. Nessa situação que a gente está descrevendo aqui, a energia que está variando é a energia cinética. Agora apenas um detalhe sobre o uso dessa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, ó. Eu disse, né, que essa expressão ela vale quando a força é constante.
Quer dizer, quando a força não se altera. E se a força se alterar? E se a força mudar, por exemplo, no módulo? Existe uma maneira da gente fazer o cálculo do trabalho? Tem sim. Se, né? Então vamos fazer aqui uma observação. Observação. Se a força for variável, se a força for variável, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dar um jeito de descobrir como é que ela mudou, como ela se comportou em relação ao deslocamento. Em relação ao deslocamento. Aí você vai descobrir, né, como ela mudou em relação ao deslocamento. Vamos dizer que ela tenha feito assim, ó, essa mudança aqui, ó. Certo? Então, nesse deslocamento aqui, a força variou desse jeito. Você está notando que o produto da força pelo deslocamento é o trabalho, no fundo, aqui, ó. Então, o que significaria multiplicar força e distância nesse gráfico? Força está aqui, ó. Distância está aqui. É isso mesmo. Né? Nós vamos calcular, ó, essa área que está aqui. Ó. Essa área que está aqui, né? Ela é numericamente igual ao trabalho. Então vamos escrever isso. Né? Quando a força é variável, o trabalho ele é numericamente igual à área. Tudo bem? Bem até aqui? Então, vou insistir no conceito. Né? O que é trabalho? Trabalho é a medida da variação da energia de um sistema. Nós estamos vendo aqui uma situação onde a energia que está mudando é a energia de movimento do objeto, energia cinética. Tá joia? Bom, hoje em dia, né, muitas máquinas realizam trabalho e é muito fácil entender esse próximo conceito quando a gente está falando de máquinas, o conceito de potência. O que vem a ser potência? Nota que esse conceito não é só aplicado, né, a máquinas, mas é muito mais fácil entender nos tempos modernos, porque a gente fala de potência das máquinas. Né? O que é potência? Potência, né, é a rapidez com que você realiza trabalho. Potência é calculada da seguinte forma: é o módulo do trabalho no tempo. Então é uma taxa, né, gente? É a taxa de variação de energia, né, por unidade de tempo. Então é mais potente, né, quem produz maior variação de energia em menos tempo. Né? Tudo bem? Qual é a unidade dessas grandezas todas que a gente está estudando aqui? Bom, no SI, vou escrever aqui no canto, tá? No SI, a unidade do trabalho, lembra que quando um físico escreve entre colchetes, ele está falando da unidade. A unidade do trabalho seria Newton vezes metro. Newton vezes metro aparece tantas vezes na nossa vida que nós chamamos isso daqui de Joule. Então, a unidade de energia no sistema internacional é o Joule, abreviação J maiúsculo. E potência? Bom, a potência, se você está observando aqui, né? A potência é o trabalho dividido pelo tempo. Se é o trabalho pelo tempo, isso daqui vai dar Joule, no Sistema Internacional de Unidades, o tempo é medido em segundo. Joule por segundo, isso daqui é o Watt. Então, Watt. Na hora de escrever, eu escrevo com letra minúscula, na hora de abreviar, eu abrevio com maiúscula. Essa é a sintaxe de unidades do Sistema Internacional. Então, potência é a rapidez com que se realiza trabalho, potência é medida em watt. Agora, pensa comigo, quantas vezes você já não usou essa palavra, watt?
né? Quando a gente fala de lâmpada, a gente usa watt. Quando a gente fala de máquinas, a gente usa watt, né? Aquecedores, motores. Existe uma outra unidade também, que é o HP, que é muito utilizado, né, para medir potência de carros, ou o CV, né, utilizado cavalo vapor ou horsepower, que é, né, a tradução, né, da potência para uma unidade aí de medida que comparava, né, o trabalho realizado, ou que compara o trabalho realizado por máquinas com o trabalho realizado por cavalos. Porque quem fazia parte do trabalho antigamente eram os animais puxavam carroça, por exemplo. Então você ter uma carroça com um cavalo puxando, né, era uma carroça que tinha uma certa potência. Se você coloca dois cavalos puxando, você tem outra potência. Então nós mantivemos essa comparação, né, horsepower, né, cavalo vapor no português. Apesar de que horsepower e o HP, né, e o cavalo vapor são ligeiramente diferentes. Depois eu coloco a relação entre eles para você. Tudo bem? Está ficando claro o que a gente está vendo nesse assunto? Certo? Ainda falando da potência, se nós pensarmos que o trabalho que está lá em cima, né, ele pode ser escrito assim, ó, F vezes D cosseno de θ, perceba que fazendo uma substituiçãozinha aqui, ó, trabalho, né, desculpe, fazendo uma substituiçãozinha aqui, a potência pode ser calculada de um outro jeito, tá? Aqui entra, ó, força, distância, cosseno de θ, sobre ΔT. Se você agrupar aqui, ó, experimenta agrupar esse com esse, ó, com boa vontade. O que dá distância por tempo? Eu falo com boa vontade porque velocidade não é isso. Velocidade é a variação do espaço por tempo. Mas no exemplo que a gente está vendo, o objeto só está indo num sentido, lembra disso? Então a potência será calculada por força vezes velocidade vezes cosseno de θ. Normalmente, a gente chama, né, essa potência aqui, que dependeu de um intervalo de tempo, de potência média, porque ela foi medida em um intervalo de tempo. Já essa expressão resultante aqui, ó, normalmente nós chamamos de potência instantânea. Existem algumas situações em que a potência média fica igual à potência instantânea. Quer ver, por exemplo, quando, né, o nosso objeto está submetido à ação de uma força e essa força não produz variação da velocidade, né? Ela só serve para manter o movimento. Então a potência dessa força é igual à potência média, a potência instantânea. Tudo bem? Tá joia? Então, mais uma expressãozinha. Depois eu vou colocar em uma outra lousa as expressões que são importantes da gente saber. Tá bom? Vamos continuar. Bom, se nós estamos falando em transformação de energia, eu gostaria de colocar um esquemático aqui para você, né, sobre a transformação de energia. Um esqueminha que ilustra bem, né, a transformação de energia. Esquemáticos a gente faz assim, ó. Toda vez que a gente está pensando em energia, energia é uma coisa que a gente não cria e não destrói. A energia existe disponível no universo, né? A gente só é capaz de transformar a energia de um tipo no outro. Então nós temos aqui uma fonte de um tipo de energia. Fonte de energia. Nós colocamos aqui um sistema para operar sobre esse tipo de energia. Esse sistema, né, ele vai extrair, né, uma certa quantidade de energia dessa fonte. O que eu chamo de sistema? Na prática é o quê? Pode ser, por exemplo, um motor, né?
pode ser um motor. Então o motor vai pegar um tipo de energia, por exemplo, o motor a gasolina, ele vai pegar a energia da combustão da gasolina, né? E ele vai aproveitar uma parte da energia, né? Então, uma parte da energia vai vir para cá. Deixa eu só pegar aqui e aproveitar meu quadro. Vamos apagar isso daqui para ficar bem legal esse esquema de energia. Depois eu coloco esse pedaço aqui na outra parte da lousa, tá? Então esse sistema aqui, ó, ele vai operar sobre essa fonte de energia, extraindo uma certa quantidade de energia daqui e transformando numa outra forma de energia. Essa outra forma de energia a gente chama de energia útil. Útil por quê? Porque foi a finalidade do sistema. Por exemplo, no caso do motor que a gente estava dando exemplo, para que serve o motor? Para movimentar o carro. Então ele pega a energia da gasolina, de combustão, e transforma em energia de movimento do carro. Só que efetivamente, né, todo o sistema, quando está operando dessa forma, numa fonte de energia, transformando parte da energia em energia útil, necessariamente ele dissipa um pouco dessa energia. Você deve ter visto algo, né, desse tipo, ou exatamente assim, né, na parte de termodinâmica, né? Então tem uma parte da energia aqui que vai virar uma energia que não é aproveitada. A gente chama essa energia de energia dissipada. Energia dissipada, né? A relação entre a energia que tem aqui, ó, que eu vou chamar de energia total, a energia que tem aqui, ó, que é a energia útil, e essa energia, que é a energia dissipada, né, ela é muito importante. Ela mostra para mim a eficiência desse sistema transformador de energia. A gente chama isso de rendimento. O que vem a ser o rendimento? O rendimento nada mais é do que uma comparação da energia útil em relação à energia total. Tá? Então, se você entendeu esse esquema aqui, você sabe que esse rendimento, porque existe uma parcela de energia que é dissipada, né? A gente sabe que esse rendimento aqui jamais vai ser 1, né? A não ser que a gente conseguisse não dissipar energia nenhuma. Uma vez que a energia total é a soma da energia dissipada mais a energia útil, a energia total nessa relação ela é sempre maior que a útil. Se ela é sempre maior que a útil, o rendimento não pode ser 1. Eu posso também fazer essa conta usando, ao invés da energia, fazer essa conta usando a potência. Aqui, ó, eu tenho uma certa potência total. Aqui eu tenho uma potência útil. E aqui eu tenho uma potência dissipada. Se você comparar, né, a potência, né, útil em relação à potência total, você tem o rendimento. Tudo bem? Então, o rendimento nada mais é do que a eficiência do sistema na transformação da energia, da fonte de energia bruta, lá, vamos chamar assim, em relação à energia que você realmente utiliza. Tudo bem? Vamos copiar aquele quadrinho que estava aqui do SI aqui, ó, vai ficar bom. No SI, né, eu tinha falado, trabalho é medido em Newton vezes metro, e isso daqui a gente chama de Joule. Abreviação, J maiúsculo. E a potência, ela vai ser medida em Joule por segundo, e isso daqui a gente chama Watt. Abreviação W maiúsculo. Tudo bem? Não se esquecendo do principal conceito da aula de hoje,
Trabalho é a variação da energia de um sistema. Acho que está bem organizado desse jeito. Eu vou parando por aqui porque a lousa já está lotada. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto. Deixa eu apagar essa lousa aqui. Então vamos continuar, né? Vou falar agora com vocês sobre o trabalho de uma força muito especial da natureza, né? E vou mostrar por que ela é considerada muito especial. Estou falando da força peso. Então vamos calcular agora, né, o trabalho da força peso. Para fazer essa conta, eu vou imaginar a seguinte situação, né? Eu tenho aqui uma prateleira numa estante. Aqui eu tenho outra prateleira nessa estante. E eu estou com um objeto aqui, ó. Esse objeto tem uma certa massa m. E eu vou transportar esse objeto assim, ó. Transportar esse objeto elevando até essa prateleira aqui. Até aqui. Bom, todo mundo sabe, né, que para fazer transporte de objetos, né, nós gastamos energia, certo? Então, se eu pegar um livro da estante e subir com o livro da estante, eu vou gastar energia. Por quê? Porque eu estou fazendo trabalho. O que é trabalho mesmo, segundo a lousa anterior? Trabalho é medida da variação de energia e acontece sempre quando uma força realiza deslocamento de um corpo, né? No caso aqui, eu estou fazendo uma força aqui, ó, vertical e ascendente, né? Essa força F aqui, ó, né? E estou transportando esse objeto. Bom, sobre esse transportar, eu vou dar aqui um detalhe para você. Eu fiz isso com cuidado e eu mantive a velocidade desse objeto nesse transporte, a velocidade ficou constante. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero mexer com o cálculo da variação da energia cinética nessa demonstração. Na lousa anterior também eu mostrei para você que se a velocidade de um corpo muda, existe a variação da energia cinética. Aqui eu estou supondo que a velocidade não muda, portanto não vai haver variação da energia cinética. Qual é a outra força que está agindo aqui? A outra força que está agindo aqui é a força do meu interesse aqui, ó. É a força peso. A força peso todo mundo sabe, ela é vertical e para baixo. Certo? Então está aqui marcado a força peso. Vertical e para baixo. A força-peso atuou também durante todo o deslocamento do objeto, certo? Vamos agora entender uma coisinha importante já logo de cara. Se a velocidade foi constante, como eu estou dizendo para você, não houve aceleração. Quer dizer, se não houve aceleração, a força resultante tem que dar zero. O que é que significa isso nesse problema? Significa que a força F em módulo é igual à força peso. Tudo bem? Então, se eu calcular o trabalho da minha força, eu calculei o trabalho da força peso em módulo. Tá certo? Então, vamos pensar, né? Vamos pensar um pouco. Como é que é feito o cálculo do trabalho mesmo? Bom, se a força F é igual à força peso e a força peso vale mg, você concorda que a força que eu estou fazendo, uma vez que a massa não muda, a gravidade para um transporte na estante também não muda, você concorda que a força é constante? Se a força é constante, como é que eu calculo o trabalho de uma força constante? Na lousa anterior, a gente aprendeu que o trabalho dessa força pode ser feito por F vezes D vezes cosseno do ângulo θ.
Eu comentei pouco sobre esse ângulo θ aqui, né? Mas ao longo das demonstrações que eu for fazer futuras e dos exercícios, você vai compreender, quem não compreendeu a definição, né? O θ é o ângulo formado entre a direção do deslocamento e a própria força, né? Se você quiser, né, a direção do deslocamento, a direção da velocidade. Assim, ó, o movimento não foi para cima desse objeto? O movimento não foi para cima? Deslocamento não foi para cima? Então, qual é a direção entre a força e o deslocamento nessa situação? Olha como é fácil esse pedaço, né? O trabalho da força que eu fiz vai ficar sendo a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de quanto? A força é paralela ao movimento. Paralela é assim, ó. Qual é o ângulo entre esses dois dedos? Paralela ao movimento, o ângulo é zero. 0 grau. Qual é o cosseno de zero? Então eu vou falar assim, ó, o trabalho da força F, né, para subir com esse objeto, ele ficou, né, cosseno de zero é 1, ficou F vezes D. Mas acontece que esse daqui é o trabalho da força F. E o trabalho da força peso, como é que ficaria nessa situação? Né? O trabalho da força peso, né, ele também poderia ser calculado por força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Né? Trabalho da força peso, aqui era da F, ó. Aqui é do peso, ficaria o peso vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Mas aqui tem uma diferença, né? O movimento foi para cima e a força-peso foi para baixo. Ó. Esses dois dedos aqui, ó, né? Qual é o ângulo que você enxerga? Ó? O movimento está aqui. Força-peso está aqui. Ó. Qual é o ângulo que você enxerga quando eu faço isso daqui com o meu dedo? Ó? Né? Não é de 180 graus? É, afinal de contas, a força-peso ela é contrária ao movimento. Então, aqui eu entro com cosseno de 180 graus. E o cosseno de 180, ao contrário do cosseno de zero, que era 1, ele não é 1, ele é menos 1. Então, aqui ficaria menos P vezes D. Quando a gente está falando de transportes na vertical, né, essa distância daqui até aqui, ó, normalmente a gente não chama de D. A gente poderia chamar de D, mas a gente não chama de D. Quando a gente está falando de transportes na vertical, a gente chama isso daqui de H. Portanto, então, aqui ficaria, né, trabalho da F é igual a F vezes H. E aqui ficaria trabalho do peso igual a menos P vezes H. Tudo bem? Então, a primeira conversa, o primeiro debate, a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito dessa situação que eu estou fazendo aqui, ó, né? A velocidade, na minha suposição, é constante. O trabalho da resultante, ele causaria a variação da energia cinética, mas se a velocidade ficou constante, o trabalho da resultante ele tem que ser zero. Né? Por quê? Porque eu ficaria assim, ó, trabalho da resultante é um mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Se esse V é igual a esse V, esses dois termos são iguais. Então, na hora de subtrair os dois, né, o trabalho vai dar zero. Certo ou não? Já que esse termo é igual a esse. É isso que está escrito aqui. Mas veja bem, o que é trabalho da resultante? Trabalho da resultante é a soma dos trabalhos de cada uma das forças. Nesse caso aí, trabalho da força F mais trabalho da força peso. Né? E se ele é zero, significa que aqui entra um zero, vai ficar trabalho da força F mais trabalho da força peso igual a zero. Vamos passar uma delas para o outro lado?
Aqui, ó, eu tenho o trabalho da força-peso, né? Vamos passar uma delas para o outro lado. Você vai descobrir assim, ó, que o trabalho da força F, ele é igual a menos o trabalho da força-peso. Que é exatamente o que está dizendo ali, ó. A força F não é o próprio peso, já que a velocidade é constante. A força F não é o peso. Aqui eu tenho P vezes H. Né? O trabalho da força F pode ser calculado por P vezes H. O F é igual ao P, né? Se o F é igual ao P, P vezes H. E aqui menos pH. É exatamente o que está dito aqui. Agora, qual é a lógica dessa história de um trabalho ser positivo, outro trabalho ser negativo? A lógica é a seguinte: a força F, ela colaborou para o movimento acontecer, né? E o movimento aconteceu na direção e no sentido dela. Já a força-peso, ela que meio que atrapalhou esse movimento acontecer. Ela foi contra o movimento. Esse é o significado. Quando uma força é a favor ao movimento, o trabalho dela será positivo. A gente chama isso de trabalho motor. Motor significa a favor. Quando o trabalho de uma força é negativo, a gente chama isso daqui de trabalho resistente. Então, nesse exemplo que eu estou dando, uma força foi motora, quer dizer, ajudou o movimento, e a outra foi resistente, quer dizer, atrapalhou o movimento. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Agora observa que os valores em módulo são iguais, o que significa que toda energia que a força F proporcionou para o corpo, ela foi, né, igual à energia que a força peso, né, na verdade, né, tirou do corpo. Mas não é bem assim que a coisa vai ficar, já já eu explico. Quando a gente falar da energia, a gente explica isso direitinho. Eu quero destacar uma coisa aqui que é importantíssima, tá? Importante mesmo. Então, eu vou dividir aqui a minha lousa. Não fosse por isso, né, que eu vou falar agora, a força peso seria uma força qualquer, tá? Eu vou fazer agora uma demonstraçãozinha. Deixa eu pegar esse conteúdo que está aqui, né? Pegar esse conteúdo que está aqui, eu vou apagar, porque ele não me interessa mais. Na verdade, acho que eu vou mover ele, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Ctrl. Não consigo, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer a melhor forma. Acho que eu vou apagar ele aqui e vou colar ele de outro jeito aqui, peraí. E vou só trazer ele para cá. Só um minutinho. Isso. Trazer ele para cá fica bom. Eu vou demonstrar agora uma coisa para vocês que torna a força-peso especial, tá? Muito, muito, muito especial. Então vamos ver. Ao invés de eu trazer esse objeto daqui para cá, nessa linha vertical, eu vou trazer o objeto agora, deslocando ele assim, ó, nessa linha diagonal aqui, ó. Se eu trouxer o objeto nessa linha diagonal, eu mudei a trajetória, né, para transportar o objeto de uma prateleira para outra. E eu vou calcular o trabalho da força-peso novamente. Pode ser? Lembra, trabalho da força-peso. A força-peso ela é vertical e apontada para baixo, certo? Então, na hora de fazer essa conta, eu vou pensar no seguinte, ó. Qual é o trabalho da força-peso? Vamos pensar nesse movimento que está acontecendo aqui, ó. Deslocar nessa direção e nesse sentido não é a mesma coisa que fazer assim, ó, deslocamentos na
horizontal, né, seguidos de deslocamentos na vertical. Deslocar na diagonal não é fazer simultaneamente, né, deslocamentos na vertical e na horizontal. Então é isso que eu vou pensar. Então olha só, o trabalho da força-peso ele vai ser... Bom, o objeto está subindo, né, gente? Se o objeto está subindo, a gente sabe que o cosseno da força-peso em relação ao movimento é cosseno de 180. Então aqui vai aparecer assim, ó, menos P vezes H1, certo? H1 é o tantinho que eu subi com ele, né, na vertical. E depois eu desloquei ele na horizontal, né? E quando eu desloco ele na horizontal, vamos destacar aqui, ó. Quando eu desloco o objeto na horizontal, faço assim com ele, ó, o movimento dele aqui, ó. Sendo a força-peso vertical e para baixo, você concorda que o ângulo que existe aqui, ó, entre os dois, entre o movimento e a força-peso, é um ângulo de 90 graus? Concorda? E qual é o cosseno de 90 graus, gente? O cosseno de 90 graus é zero. Então vai aparecer aqui, ó, um termo, né, que vai ser mais um P vezes um D, vou destacar para você, vezes o cosseno de 90 graus. Então eu fiz uma subidinha com o objeto, uma andadinha dele para horizontal. Vou fazer de novo uma subidinha. Então vai dar assim, ó, menos P vezes um H2. E depois que eu terminei de subir de novo, eu vou deslocar ele na horizontal. Mais, né, um P vezes um D2 vezes cosseno de 90. E assim eu vou fazendo, tá? Não sei se você está entendendo, né, o que eu estou propondo aqui. Eu estou propondo que a gente desloque o objeto na diagonal e estou dizendo para você que deslocar o objeto na diagonal é a mesma coisa que fazer sucessivos movimentos na vertical e na horizontal. Na vertical, na horizontal. Na vertical e na horizontal. Aqui eu fiz um na vertical, na horizontal, na vertical, na horizontal. E vou somando até eu chegar com o objeto lá no alto. Até que eu chegar com ele aqui. Só que veja bem, como o cosseno, né, de 90 graus ele é zero, vão existir aqui De nessa... acordo com Braille, o cosseno de 90º é equivalente a zero, assim como o seno de 180º. Tá lá, a Google Assistente me ajudou, você percebeu, né? Ela falou que o cosseno de 90 graus é zero, certo? Então, o cosseno de 90 graus sendo zero, vai surgir um monte de zeros aqui. E aqui só vai sobrar no final os deslocamentos da vertical, né? Os deslocamentos da vertical eu posso colocar aqui, né, em evidência o menos P, correto? E aí eu vou ter assim, ó, um H1 mais um H2 mais pontinhos. A soma de todos os Hzinhos até chegar lá no alto. O que é isso, a soma de todos os Hzinhos até chegar lá no outro nível da estante? Isso daqui não é o próprio H? Então eu fiquei com menos P vezes H. E o que tem de bacana nessa história, nessa demonstração que eu acabo de fazer? Olha, quando eu transportei o objeto daqui para cá, né? Quando eu transportei ele daqui para cá, a gente teve pH. E quando eu transportei na diagonal, menos pH do mesmo jeito. Ou seja, né, o trabalho da força-peso não dependeu da trajetória que eu fiz com o objeto. Ele deu pH nas duas situações, aliás, menos pH nas duas situações. Se eu fizesse, acredite em mim, uma trajetória bem maluca assim, ó, e chegasse com o nosso objeto aqui no alto, essa trajetória bem maluca, ela não pode ser pensada como sendo, né,
sucessivos movimentos na vertical e na horizontal? Portanto, o trabalho daria esse. Resumindo a nossa história sobre a força-peso, né? O trabalho da força-peso, ele vai ser, né? Vou escrever assim, ó, menos mg h, P não é mg. Menos quando? Menos quando o corpo sobe. Por quê? Se eu decidir pegar esse objeto que está aqui, ó, e descer, quando eu desço, a força-peso não fica a favor do movimento? No lugar do cosseno não entraria cosseno de 0 grau? Cosseno de 0 grau não é 1? Então aqui, ó, nessa demonstração, pode sim aparecer um mais. Situação em que a força-peso vai ser motora. Quando é que ela vai ser motora? Ela vai ser motora, ou seja, vai ser mais quando o corpo desce. Isso daqui, ó, é fundamental, tá? Extremamente importante. O trabalho da força-peso não depende da trajetória, e se o trabalho da força-peso não depende da trajetória, ela é uma força especial. Ela é chamada de força conservativa. Associada a essa força-peso, existe uma energia que é chamada de energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é a energia de um corpo, né, que possui massa e está a uma determinada altura em relação, né, a um referencial. Assim, ó, esse corpo tem massa, ele está no campo gravitacional, terrestre no nosso caso, e ele possui altura, tá? Todo corpo que tem altura no campo gravitacional terrestre tem esta energia. Quando a física fala energia potencial, ela quer dizer energia armazenada. Tudo bem? Então, resultados importantes a respeito da força-peso que a gente tem que saber. Trabalho não depende da trajetória, só depende do ponto de partida e do ponto de chegada. Você já aprendeu outra força, né? Lá dentro da eletrostática, você aprendeu a força elétrica. A força elétrica é como a força-peso, uma força conservativa, cujo trabalho não depende da trajetória, depende apenas do ponto de partida e do ponto de chegada. Com isso, eu encerro a teoria dessa aula e a gente continua para fazer exercícios.